Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli. Eu sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou há 17 na Record. E essa entrevista é muito especial para mim. É um jogador talentosíssimo, um ídolo, e eu tenho certeza que você, santista, vai morrer de saudade do time que você um dia já teve. E agora tem esse time que as diretorias do Santos ofereceram. Edu, que privilégio ter você aqui. Muito obrigado, Edu. Eu é que agradeço o convite. Você sabe que é muito legal quando a gente é convidado para um programa como esse, maravilhoso, que é visto pelo mundo todo, né? Então a gente fica feliz com isso, porque muita gente não sabe, né, onde anda o Edu, que faz o Edu, e isso é muito legal. Parabéns, hein? Mas o que fez ninguém esquece. Edu, que Santos maravilhoso você jogou em 10 anos. Agora você vai fechar esse sorriso lindo, aí vai sumir. Que Santos é esse de hoje? O que aconteceu nesses anos todos, Edu? Que Santos você jogou e que Santos a gente está assistindo agora? Olha, eu acho que o Santos que eu joguei foi um Santos, né, extraordinário. Encantou o mundo, nós encantamos o mundo. Foi uma equipe sensacional. E o Santos de hoje, eu acho que o Santos não se preparou após os ídolos, entendeu? Então veio depois, formou-se um time muito bom, uma safra boa de bons jogadores. Ultimamente é que está pecando. Eu não sei se houve alguma coisa na administração, nas contratações de jogadores. O Santos contratou vários jogadores o ano passado. E eu até, inclusive, fiz a apresentação de alguns. Sim, é verdade. E não jogaram, não chegaram nem a jogar. Ficou um ano aí ganhando sem jogar. Então, eu acho que começou aí por esses negócios de contratações mal feitas. Então, primeiro vamos falar dos espinhos. Edu, você que ganhou títulos importantíssimos com o Santos, como é que você encarou o rebaixamento, o Santos na segunda divisão? Como é que foi para você? Ídolo importantíssimo, como é que doeu o seu coração? Como é que foi o dia do rebaixamento e o ano passado inteiro, 2024? Como é que foi para você? O rebaixamento doeu muito. Onde você estava aquele dia? Você estava no estádio? Eu estava no estádio e quando eles fizeram o primeiro gol, que foi contra o Fortaleza, né? Fez o primeiro gol e ainda o Marinho, né, que tinha saído dali. Santos. E aí eu levantei, saí por um portão que não podia sair, já estavam com problemas de bombas e tal. E aí um policial até me ajudou a sair e tal. Eu saí da Vila Belmiro, eu fui até quase a ponta da praia, a pé, caminhando pela praia, chorando, porque eu não acreditava no que eu estava vendo. E graças a Deus, né, voltamos, né, à elite do futebol brasileiro, de onde não deveríamos ter saído, mas é aquilo que eu falei, eu acho que as más administrações, isso daí influi muito no clube. E as contratações erradas, esse fulano é bom, tudo bem, mas bom para quê? Ele é bom jogou no fulano, Beltrano. Mas aqui é Santos. É diferente. Entendeu? Então você joga num time pequeno, sai do time pequeno, você é estrela lá. Chega aqui, você é mais um. Então você tem que jogar muita bola para estar no meio desse elenco. Então, porque, Edu, ainda bem que o Santos tem um trabalho super bem feito com vocês, ídolos eternos, né? E aí a gente imagina, jogador não tem essa ligação com o clube de verdade. Você é a prova viva disso. Chorar por um time rebaixado, que você não teve menor participação. É só um clube que você... É o clube que você, do seu coração, que você estava lá no dia a dia, mas... o Santos namorou muito tempo com a segunda divisão. Quando veio, foi mais dolorido que você imaginava? Foi muito dolorido, mas já vinha rondando ali há uns 3 anos.
Então, até no Campeonato Paulista mesmo, Sim. já estava ali, rondando ali. Então, mas foi muito triste, porque a gente via, por exemplo, nós vencemos 3 jogos, que foi contra o Flamengo, Palmeiras, e eu não me lembro qual foi o outro time. Deu esperança. E depois nós fomos jogar contra o Cruzeiro, que estava disputando conosco. E eu até fui no CT nesse dia, falei, pô, são 3 pontos, se nós vencemos amanhã, estamos sossegados. Pô, nós tomamos de 3 do Cruzeiro na Vila. Lembro, verdade. Aquilo ali para mim doeu muito, doeu muito. Eu falei, meu Deus. E vocês, grandes ídolos, vocês conversaram, por exemplo, quando o Santos foi rebaixado, você encontrou Pepe, conversou com quem que você trocou ideia e com quem que você desabafou? Ali nós tínhamos muita amizade, né? Tava sempre juntos, né? O Abel, né? Nós estamos sempre juntos, né? Abel, Manuel Maria, né? Que nós estávamos juntos ali. Clodoaldo também é muito sentimental, ele chorou também. E onde vocês se reuniram? Como é que foi essa reunião? Conta pra mim, por favor. Ali a gente sempre encontra. Não, no dia né? que caiu. No dia que caiu. No dia que caiu, não, foi Sim. depois. E aí, como é que foi essa reunião? Foi ali mesmo no Santos. Quem xingou mais? Ali é difícil, todo mundo xinga, porque, pô, não dava para entender, né? Falou, o time que nós tínhamos, né? Em ver o time sendo rebaixado, e nós ainda até, com todo respeito, né? Até brincamos, né? Ainda bem que o rei não está aqui para ver isso, meu Deus. Mas porque foi logo depois da morte logo depois da morte dele. E foi muito triste. Então, quer dizer, vem muito mais coisas à nossa mente, à nossa cabeça. Então, nós discutíamos isso. E interessante é que o torcedor chegava e dizia assim, poxa, Edu, vocês já viveram alguma situação semelhante? Eu digo, meu amigo, então você não lê. Pô, nós só disputávamos título. Pô, isso é uma pergunta que não se faz para nós. Então, poxa, mas foi muito doloroso. E agora, nós viemos para essa entrevista, né? Eu fui te buscar em Santos, e a gente estava gravando uma propaganda que o Neymar estava. Me chamou muita atenção, Edu, isso que eu estava pensando assim, falei, poxa, o Pelé tinha tanta atenção como o Neymar tem ou não? Porque o Pelé foi o maior de todos, você jogou do lado, a gente vai falar bastante disso. Mas o que acontece com o Neymar? Por que toda essa devoção que o Santos tem para o Neymar? Porque é uma coisa que foge absolutamente do normal. Eu vi hoje gente fazendo fila para tentar pegar autógrafo. Pô, vocês foram demais, vocês conquistaram tudo. E para mim, eu acompanho há muito tempo, não vi nem, sei lá, 50% do que tem a atenção do Neymar. O que esse Neymar tem, Edu? Não, ele é um bom menino, é Sim. Um garoto sensacional, muito atencioso, como também era o Pelé. Mas é que hoje, essa mídia, entendeu, faz muita diferença. E eu digo muito para as pessoas, sempre eu repito, eu digo, imagine vocês, quando me perguntam, né? E o Pelé, como é que era? Ele jogava? Eu digo, meu amigo, ele é o rei do futebol, não vai existir nada igual, de boca a boca. Eram os caras que marcaram, que jogaram contra ele, que falaram, que o elegeram. Não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nada. Então você imagine como que é. E o Neymar pegou essa avalanche aí, né, essa comunicação, né, que ficou muito fácil para ele, apesar de que joga. Sim. E outra coisa, que é um detalhe importante que ele pegou, não temos ídolos. Você tem razão. Então ele é o único. É o único. É o cara. Então, a garotada, então, quando vê o Neymar, ficam doidos. Porque na sua geração, quantos ídolos você tinha do lado? Eu joguei com todos eles. Então, fora do Santos, Rivelino, Ademir. Não, e eu tive nada. Eu joguei com Garrincha, joguei com Amarildo.
Apesar de ser garoto, o pessoal, pô, mas o cara é tão velho assim? Não, eu era novinho, mas joguei com esse pessoal, entendeu? Então, e com quantos ídolos assim, a coisa se dividia, né? Exatamente. E sem essa mídia, você matou. Agora vamos falar para mim o maior ponto esquerda que eu já vi jogar na história. Edu, como é que você começou no futebol? Porque olha como o destino é. Você se aproxima justo da família de um jogador bem importante. Como é que foi? Olha o que o destino reservou para você, que nasceu em Jaú. O que aconteceu em Jaú? Não, então, em Jaú, né, a minha irmã foi a Bauru visitar uma prima, e essa prima estava com a irmã do Pelé. E iam pro cinema, matinê e tal, e choveu. Choveu. E aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para minha casa. Aí foram lá para casa dela. E por sorte, ele também estava lá, né? Pelé estava... O rei Pelé estava na casa de folga lá e tal. E ele, como meus dois irmãos jogaram, ele conhecia. E ele me perguntou para minha irmã, pô, e aí, tem mais alguém na família que joga e tal? Ela falou, tem um menino lá, dizem que joga e tal. Eu estava para 13, para 14 anos, e a minha irmã falou, ela é ponta esquerda, disse que é ponta esquerda, não sei o que, minha irmã não entendia muito. Aí ele falou, pede pro teu pai levar ele lá no Santos, que eu apresento ele lá. E eu, com 14 anos, aproveitando as férias de julho escolares, né, fui para Santos. Aí cheguei, e agora imagine você, no dia seguinte fui procurá-lo na casa dele, né? Eu morava com o Pepe Gordo aí. Sim, o empresário. O empresário dele. E no dia seguinte ele me colocou na pensão lá onde todos ficaram, né? Pensão da Dona Georgina. Sim, e no dia seguinte passou, me pegou. E imagine eu chegando para treinar na Vila com a Mercedes e com o Rei. Apresentado pelo Pelé. Pelo Pelé. Aí todo mundo ficou assim, pô, quem é aquele cara lá, né? E de repente, nossa, foi um dia assim iluminado para mim. Eu fui treinar e treinei contra o Ernesto Marques, era o treinador. E ele tinha um filho que era lateral, que o Lula adorava, chamava-se Pardal. E eu peguei o Pardal, não queria saber, dei tanto drible nele, cruzei bola, o centroavante fez o gol, num treino, primeiro treino. Aí eu comecei, né? Isso com 14 para 15 anos? 14 para 15 anos. E Edu, de onde vem tanto talento, esses dribles curtos, essa coisa de você pegar, antecipar até como o lateral vai pisar para você tocar no meio das pernas ou do lado? É instintivo? Como esse talento se desenvolveu como? Olha, eu joguei muito futsal. Joguei muito futsal, naquelas Olimpíadas estudantis, então, e brincava, né? Ao lado da minha casa tinha, né, a quadra de futsal, e eu ficava brincando ali com os meus amigos, né, os meninos ali. E depois, eu acho que eu assisti umas 10 vezes o filme A Garrincha Alegria do Povo. E eu ficava vendo, imitando, né? Também, treinando. Só que o Garrincha ele dá o arranque, né? Eu dou um toquezinho e eu levanto a bola. É verdade. Eu levantava a bola, então por isso que às vezes eu passava em espaço curto. Incrível. O pessoal dizia, como que ele passou ali? Porque normalmente o lateral bota a perna, pé no chão. Mas eu passava por cima da canela. E isso daí eu fui aprimorando. E um outro detalhe importante foi que quando eu comecei, aí eu fiquei vendo muito a maneira do Pelé driblar. Então ele driblava sempre no pé de apoio do cara. Você tá apoiado, não tem como. Então aí eu perguntei, né? Ele falou assim, tu tem habilidade porque tu balança muito o corpo. Olha o pé do defensor. Que incrível. Aí o cara apoiava aqui, eu pum pra dentro. Apoiava aqui, eu pum pra fora. Então, não sabe por onde ele vai sair, né? Então, os detalhes que... Poxa, não, sensacional. Edu, e você chega com 14 para 15, depois a 15 para 16, já se firmando. Mas olha, você pega o final da carreira do Pepe, e aí tinha o Abel que estava despontando com muito talento também.
você não quis nem saber. Você brigou pro seu espaço e já virou titular, uma coisa absurda na época. Com 16 anos você já era titular do Santos. E aí, como é que... De onde vem essa personalidade? Ou essa cabeça fria? Porque quem também falam que você é muito zen. Como é que... mas para um garoto, como é que dá para explicar, Edu? Não, então, nesses treinos que eu fiz com 14 anos, eu voltei para Jaú para terminar o ano letivo, né? Sim. Aí mandaram eu voltar em janeiro, nunca me esquecer, dia 18 de janeiro de 1965. Aí cheguei lá, me apresentei e tal, e aí foi. Aí comecei, né, treinando. E aí, como eu tava sobressaindo, às vezes o Lula me colocava no banco, porque eu morava na concentração ali mesmo, né, no estádio. Morava embaixo da arquibancada, então ele me deixava ali, eu ficava ali vendo os treinos e tal. E às vezes ele colocava no banco. Aí tirava o Abel, entrava o Pepe, no principal, e tinha o Noriva, que treinava no time de baixo. Ele tirava o Noriva e eu entrava um pouquinho. Então, aí eu fui... Não, mas dentro de você falou, não, eu vou ser titular disso aí. Falei, não, vou jogar no Santos. Vou jogar nesse time, eu falei. Botei na minha cabeça, não falava pra ninguém, falava pra mim mesmo. Olhava no espelho, eu vou jogar nesse time. E eu cheguei, quando eu cheguei em 65, foi quando chegou o Abel também pro Santos. Só que o Abel chegou, olha, ele jogava muito. E a torcida gritando o nome dele e tal. Aí o Pepe, né, sentiu que já não dava mais e tal. E o Abel se machucou. Olha, aí o Abel se machucou e entrou o Pepe. Aí como ele já estava meio assim desinteressado e tal, aí sobrou para mim. Qual foi o seu primeiro jogo que você falou, não, agora essa vaga é minha? Eu entrei contra a Portuguesa de Esporte, no Pacaembu. Entrei, falta uns 15 minutos do finalzinho do jogo. Se não me falha a memória, entrei no lugar do Del Vecchio. E aí botou o Dorval no meio, o Pelé estava machucado, né? Foi Rio-São Paulo. Aí eu entrei pela ponta direita. E pá, dei uns dribles lá para dentro, chutei em gol e tudo. Aí, opa, beleza. Aí a torcida já, pá, e tal. E o Lula também ficou feliz, porque se eu tivesse entrado mal, ele dizia, não, entrou fora da posição dele. Então tudo isso foi maravilhoso. Aí veio o jogo contra o Botafogo no Rio. Aí eu entrei um pouquinho também. Aí foi indo. Aí contra o Bangu... O famoso jogo do Bangu, 5-2. O que você fez naquele jogo? E o Fidelis, lateral, que depois se fixou no Vasco, lateral forte. Como é que foi o duelo? Eu comecei, né? Eu não queria saber, como eu disse, eu não queria saber quem estava na minha frente. Eu queria driblar o cara e ir pro gol. O negócio era o gol. E, de repente, pô, é o Fidelis, né? E tal, eu vou driblar. Tanto é que eu dei tanto drible nele lá que depois o apelidaram, né? Tu sabe de qual... Todo sentado, por tomar tudo. Então, e o goleiro do Bangu na época era o Birajara. Ótimo goleiro. E aí saiu uma falta. Aí eu peguei a bola e o Zito... Como assim? 16 anos vai bater falta? Peguei, eu cobrava falta, né? Saiu no lado bom pro canhoto, né? Aí eu falei, o quê? Vou pegar essa bola. E o Zito, capitão, né? Meu Deus. Eu peguei a bola e falei assim, poxa, que moleque abusado. Aí o Lima, né? Falou assim, não, vai você. Vai você. Eu bum por cima da barreira lá no ferro. Nossa. Aí ninguém me segurou naquele Pacaembu. Edu, qual que você acha que é o segredo daquele Santos espetacular? O que aconteceu? Foi uma junção de talentos? A direção foi buscando os jogadores certos? Como é que dá para falar? Porque você jogou 10 anos no Santos e 10 anos ganhando tudo. Aquele time espetacular. Qual que era o segredo? Como é que foi montado aquele elenco assim, de cinema? Então, como eu disse, né, o Lula, ele, além de ser um bom treinador, ele é um psicólogo praticamente. Porque ele colocou para jogar no time profissional do Santos, o jogador acho que mais jovem até hoje na história, foi o Coutinho. Sim.
Coutinho jogou no time do Santos com 14 anos. Que loucura. Então você vê, ele não tinha medo de colocar para jogar. Se ele sentia que você estava preparado para aquilo, ele colocava. E aí foram chegando os jogadores, né? E os caras contam da chegada do Mengalva, que foi sensacional. Como também, né? Conta. O Mengalva. E o Mengalva chegou para ser contratado, né? E ele não queria treinar. E os caras, não, tem que treinar. Ele, não, vim para assinar contrato. Aí, como ali no Santos, embaixo ali da arquibancada, tinha um cinema, os caras treinando e o Mengalva sentado no cinema. Que isso? Não vou treinar enquanto eu não assinar. Aí os caras contam, né, que o Lula falou, já fizemos tanta coisa errada, fazer mais uma, vamos tentar. Aí o Mengalva assinou e foi treinar. Sem treinar. Aí quando ele pegou na bola, os caras combinaram. Quando ele pegar na bola, vai todo mundo se esconder atrás do zagueiro. Aí o Mengalva virou pra cá, porque ninguém tirava a bola dele. Uma habilidade incrível. Aí virou pra cá, virou pra lá e tal. Aí ele pegou a bola e jogou assim, pum, pra lateral. Aí e gritou: se ninguém aparecer, vai ser difícil jogar. Aí os caras falam, esse é o cara. Que personalidade. Nossa, aí formou aquele fantástico, né? Zito e Mengalva, meu Deus. Agora, explica, que todo mundo quer saber. Nunca ninguém te perguntou isso. Que era Pelé? Quem era Pelé? Quem era dentro de campo e fora? Como que era o Pelé? Por que o Pelé era o Pelé, na sua opinião? Você que estava do lado dele o tempo todo. Que jogador é esse? Dá para falar como jogador, ele era sensacional. Então ajudava todo mundo, respeitava todo mundo. Ele nunca xingou ninguém. Tipo humilhar o zagueiro, assim, eu vou te driblar. Não. E mesmo do nosso lado, você errava, ele, vamos lá, vamos acertar, pai, e tal, entendeu? Não tentando diminuir. Então ele sempre nos incentivava. Mas você acha que, por exemplo, vai pé direito, pé esquerdo, cabeceado, você acha que tipo, ele nasceu para jogar futebol e o raciocínio dele era diferente de todo mundo? Totalmente. Nós demoramos, sei lá quantos segundos para pensar, ele já via tudo, né? Então, a simplicidade com que ele fazia as jogadas, ele antevia, sabe? Uma coisa assim incrível. Qual o jogo do Pelé que mais te impressionou, que você do lado dele falou, não é possível? Foi o primeiro que eu joguei ao lado dele, no Santos. Como é que foi? Foi em Nova York, Santos e Benfica, acho que foi no Yankee Stadium, acho que foi. Uau. Aí eu peguei a bola lá atrás e cortei o tal de, era o Cavenho lateral. Cavinha, sim. Tanto drible no Cavenho. Nossa. E de longe eu toquei para ele. Toquei para ele e saí na velocidade. Quando eu fiz assim, quando eu olhei para frente, a bola estava na minha frente. Já tinha tocado? Ele já tinha tocado. Tocou assim rapidinho. Que absurdo. Antevia. Então ele falou, ele tá vindo em velocidade. Se eu tocar, eu vou pegar ele na passada. Aí eu, fiz o gol. Acho que, não sei se eu ajeitei ainda a bola e toquei, fiz o gol. Não, ele via tudo. Ele via, eu joguei alguns jogos, né, de centroavante, e isso que o pessoal às vezes fala aí, é o gol que o Pelé quis fazer no meio de campo. Não, quis fazer no meio de campo na Copa do Mundo. Porque nos jogos ele fez. Olha que loucura. Então, olha só como ele fazia. Ele via tudo. Ele via, por exemplo, se você tivesse algum defeitozinho, ele via. Ele entrava no campo, ele fingia amarrar a chuteira e ficava vendo os zagueiros batendo na bola. Só batia com a direita, tem problema na esquerda. Batia só com a esquerda, tem problema na direita. Ele via tudo isso. Sensacional. Coisa de gênio mesmo. E no início dos jogos, como eu falei que eu joguei de centroavante, ele ficava de costa pro gol adversário. Porque ele já tinha visto o goleiro. O goleiro conversando com o zagueiro, né? Acertando ali, porque antigamente dava isso, né? Aí, pá, e tal. Aí ele falava assim, só dá uma tiradinha do lado. E ele de costa. Aí eu fazia assim, tum, na bola, ele... Pô, não é possível.
Incrível. Não tinha jeito. Algo assim que... Pô, extraordinário, era né? dele. E ele dizia também muitas coisas que ele dizia assim, olha, quando eu fui para a primeira Copa do Mundo, eu senti que o preparo físico não era muito bom do pessoal. Então eu vou me preparar. E ele se preparou fisicamente. Além da técnica toda dele, ele se preparou. E ele falava para mim, Edu, se prepara fisicamente, só isso. O resto tu já sabe tudo. Se prepara. E eu... Que incrível. E, Edu, você está mostrando no lado também que ele era generoso. Eu ia te perguntar exatamente por que as pessoas, vocês, talentosíssimos, não tinham ciúmes do Pelé. Porque, o Pelé era a grande estrela do Santos e tal, mas o time era espetacular. Como é que vocês mantinham o ambiente assim, todo mundo vai pro Pelé, mas não rolava um lance de ciúmes? Por quê, Edu? Não, porque ele era igual a nós. Ele era simples. Não se colocava acima? Não. Ele nunca falou o Pelé. Ele falou, não, o Edson tal, não, porque o Pelé vai fazer isso. Não. Com vocês como é que era? Não, nos bastidores? Tipo, normal. Um sacaneava o outro, brincava, o gasolina, vem cá, tal. Você chamava ele de quê? Não, chamava ele de rei. Rei? Qual a grande sacanagem que você fez com ele, que ele fez com você? No vestiários brincando? O que foi? Sei que tinha muita brincadeira. Então às vezes nós fazíamos o bobinho, né? Aí, olha, aquela gritaria, ele dormia. E nesse dia... Sério? E nesse dia a gente sabia que ele tava fera. O César falou isso, que quando ele ia para os jogos, se ele via dormindo no ônibus... Era tranquilo, a gente sabia que ele arrebentava. Aí teve um dia que nós estamos lá tal, e ele quis entrar no bobinho, não, dorme aí. Pelo amor de Deus, vai lá, pega teu material e vai lá, dorme lá. Pô, e Edu, qual que foi a vitória mais marcante nesse início de carreira sua? Qual que foi aquele jogo contra o Palmeiras que foi histórico ou no começo da carreira seu, no seu início? Qual que foi esse jogo do Palmeiras? Foi mesmo diferente para você, essa vitória? Foi praticamente o ponto-chave para mim. Por quê? Porque eu havia já pego o Fidelis, né? Sim. E havia ganho e havia feito gol. Dois gols, exatamente. E depois veio esse jogo contra o Palmeiras, de Djalma Santos. Nossa. Aí era meu ídolo. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que driblar esse cara. O moleque, né? Então, e o Lima estava jogando na lateral esquerda na época. Aí eu dizia assim, Limão, eu vou vir e quando eu der um passo para cá, tu já pode jogar na frente que eu vou girar e pegava na frente e tal. E nesse jogo foi importante porque eu fiz um gol maravilhoso. Eu driblei o Djalma Santos, driblei o Valdir, e o Djalma, que não era um jogador de dar carrinho, eu ameacei chutar com a direita e segurei, ele deu o carrinho e ficou o gol a VRC pra mim. Aí eu fiz o gol, aí nesse dia também ninguém me segurou no Pacaembu. Foi uma alegria, nossa, até me emociono quando eu lembro dessa jogada, porque foi praticamente o passaporte para a convocação da seleção. Então, agora vamos entrar nisso da seleção brasileira. A primeira, você disputou 3 Copas. Primeiro, 1966, 44 jogadores chamados pelo Feola. Que bagunça, que loucura. O que foi aquilo? Explica na sua visão, Edu, agora. Então, mas como eu era garoto... 16 anos. 16 anos eu queria estar ali. Então, eu nos treinos, nos coletivos... porque era muito coletivo, né? Então eu estava no time, acho que era time verde. Então até o ataque do nosso time, acho que era Nado, tinha o Célio, jogando Bangu. Eu sei que acho que o Lima era do meu time. Então, mas que loucura, Edu. 4 times, 44 e disputar no coletivo era peneira atrás de peneira. Nossa, e nós viajamos praticamente o Brasil todo, né? Treinávamos aqui e ali, e aí começaram os cortes, né? Mas como é que era o clima entre vocês? Era tipo, puta, eu quero uma vaga, tem uma vaga na ponta esquerda, eu contra você, ou vocês se tratavam bem? Como é que era essa disputa, Edu? Olha,
eu praticamente tinha muita amizade, né? Muita amizade não, estava conhecendo, né, o pessoal, né? Então eu tinha o Paraná, que o Paraná estava no time Grená, então a gente sabia que o time Grená era o titular, né? Pelé, Garrincha, tu já sabia. Aí os outros times, então, aí eles convocaram também o Ivair como ponta esquerda. Então foi Edu, Ivair, Paraná e Rinaldo do Palmeiras. Nossa, que disputa. Então, e aí o ambiente entre vocês? Não, era normal, cada um procurando o teu, né, o seu espaço. E aí tinha as reuniões, aí era mais ou menos como vai a Fazenda. Um desses 4 vai sair. Como é que eram essas reuniões? Que loucura. Nossa senhora, loucura. Não posso nem lembrar disso, como eu ficava. Porque aí eles iam, né, fazer os cortes aí pelo abecedário lá e vinha lá Antônio Lima dos Santos, era o Lima, que eu estava sempre junto com eles, né? Que era o pessoal do Santos, né? Então os outros eu não conhecia, não tinha tanta amizade, assim, era moleque, né? Então, aí Antônio Lima dos Santos, falei, pô, Lima aí, ele ficava do meu lado, né? Aí, pai, Jair Ventura, filho, Jairzinho, eu falei, pô. Aí, Jonas Eduardo, ele só falava os nomes que iam ficar. E aí, os que saíam, não deixavam o ambiente pesado? Aquele choro? Então, por exemplo, quem que mais chorou? O que você lembra? Uma despedida? Eu não vou lembrar. Não tem nenhuma? Chorou, mas o clima fica, né? Mas fica. Como é que vai disputar uma Copa do Mundo num clima desse? Lógico que chegou em 66, tudo errado, né? Tudo errado, exatamente. E depois levaram o Servilho, que foi o titular o tempo todo do time Grená, e chegou na Inglaterra, cortaram. Nossa. Aí destrói, não tem nem entrosamento. Tanto é que o ataque foi o Alcindo que jogou. Um absurdo. Agora, então, lembrando e destacando que você foi o jogador, ainda é o jogador mais jovem brasileiro a disputar uma Copa do Mundo. 16 anos, fez 17 depois que acabou a Copa. Depois da Copa, Incrível. E, Edu, uma frustração de você não ter entrado em 66? Você podia ter feito alguma coisa pelo Brasil? Poderia ter ajudado muito, porque no início da competição o Paraná estava machucado, então eu era o substituto imediato. Então ele improvisou, colocou o Garrincha na direita e o Jairzinho na esquerda. Matou, tinha você. Então ele me colocou, mas é novo. Como você é novo? Você é novo, não traz. E eu nos treinos, eu arrebentava com os treinos. Tá, incrível. Foi um grande desperdício. Todo mundo fala, não sei o que falo. Aí você volta para o Santos, continua jogando altíssimo, nível altíssimo. Em 1968, a France Football escolhe como melhor ponta esquerda o Edu. Do mundo. Aí em 1969, a France Football escolhe o melhor ponta esquerda do mundo. Quem? Edu. O técnico da seleção brasileira era João Saldanha. Você titular nas eliminatórias, salvando o Brasil, que o Brasil estava jogando bem demais. Aí chega aquele conselho militar. Chega Cláudio Coutinho, chega Zagallo. Você está sentado ao lado do Rivelino e você fala, não vou jogar mais. Por que você tinha tanta certeza que o Zagallo não ia apostar em você? Porque ele nunca foi um ponta. Ele sempre foi jogar no meio. E eu me lembro do Pepe, né? E o Pepe me falava. Aí eu falei, meu Deus. O Pepe falava o quê? Desculpa. O Pepe falava, pô, esse cara não gosta de ponta. Eu tô bem. E chegava na hora dos finalmente, eu me machucava. E aí ele entrava. O Pepe falou 2 Copas do Mundo e não jogou. Estranho, muita sorte. Pô, então. Muita sorte. Aí então, ele fala, mas você acha que ele não gostava, assim, por exemplo, como é que eu vou encaixar Rivelino, como eu vou encaixar Pelé, Gerson? Vou tirar um ponta. Você acha que... Mas como é que você anteviu isso, Edu? Porque eu senti que ele não gostava de ponta. Eu sei lá se também tinha alguma bronca pessoal do Santos, porque Santos e Botafogo era aquele clássico e o Santos
meti um monte nele. Mas ele nunca falou nada com você diretamente? Nunca falou nada. Como é que ele falou que você ia ser reserva? Que não falou nada. Ué, você era titular absoluto com o Saldanha? Ele falou, vou testar o Rivelino. Vai testar o Rivelino? É brincadeira, né? Difícil. Pô, o Riva, do jeito que jogava, vai testar o Riva. E o Riva querendo jogar também. Aí, tanto é que o Riva fala, né? Poxa, na hora do hino, eu postado ali e tal, olhava pro banco e via Paulo César, Caju e Edu. O que eu tô fazendo aqui, cara? Olha aí, foi uma escolha ousada mesmo. Mas, e olha que engraçado, você jogou 35 minutos contra a Romênia, naquele 3-2, e você jogou muito bem. E aí, como é que foi o clima? Por que você nunca mais entrou? Ele não ia ter chance com ele. Como também não tive em outras Copas. Sim, né? Não, vamos chegar mas em 74. Então, mas em 70, né? Aí o Chirol, né? Vinha falar comigo, preparador físico, falava muito comigo, não, mas vamos treinar, vamos trabalhar, que a tua chance vai chegar e tal, a tua oportunidade vai chegar como? Time ganhando e o Riva jogando pra caramba. Não ia jogar. Mas agora conta os bastidores então daquela Copa de 70. Aquele time, você acha que é a melhor seleção de todos os tempos? Que já disputou uma Copa do Mundo? Qual a sua visão que você tem daquele time de 70? Não, ali é o seguinte, ali na Copa de 70 nós nos unimos de uma tal maneira que começou aí a Adidas e a Puma. Não, então, você vê que ninguém nunca soube disso. Então conta. Porque a gente não deixava vazar. Então, os dois, aí tinha uma turma que ia usar a chuteira Puma e a outra Adidas. E a Puma era do Pelé. Então, uma turma foi com o Pelé e a outra turma... Aí, então, os caras falavam assim, se passar de tal jogo, tal fim, as oitavas, ganhei um prêmio de não sei quanto. A sua era Puma? Não, a minha era Adidas. Era Adidas? Não era do Pelé? Eu não gostava da Puma. Puma tinha um biquinho assim, eu não gostava. Aí nós íamos do cara, da Puma, falava assim, os caras estão ganhando tanto. Aí vinha para esse lado, aí falava, eles estão dando mais do que você. Acho que nós vamos para lá, porque são dois irmãos, né? Sim. E aí, até nisso foi legal. Todo mundo ganhou bom dinheiro ali. E ninguém soube, mas nós éramos assim, nós iríamos ganhar aquela Copa do Mundo de qualquer jeito. Nas reuniões que nós fazíamos, porque o Saldanha nos deu essa liberdade. Ele fazia a pré-eleição, depois saía a comissão técnica e nós resolvíamos. Ele falou assim, agora discutem entre vocês, que vocês é que vão jogar. E quando entrou esse outro treinador, não cito o nome, Deus que o tem, então nós fazíamos o mesmo. E aí no final da nossa resenha ali, vamos lá pessoal, vamos ganhar, a Copa é nossa. Você via que era sangue no olho mesmo? Não, que isso. E nessa Copa, nós tínhamos vários jogadores do Santos, então nos reuníamos às vezes no quarto do Pelé, e ele falou, eu estou preparado, eu me preparei para essa Copa, estou preparado, e o mundo vai saber quem é o Pelé. Foi a primeira vez que eu ouvi ele falar. Ele vai saber, porque ele estava mordido, porque em 66 deram pancada pra caramba nele e elegeram o Eusébio, né? Sim, como melhor do mundo. Melhor, e ele ficou... Aí, né? Tanto é que nessa Copa ele fez tudo, né? Fez tudo mesmo. Agora, duas dúvidas que eu tenho. Qual que foi a reação sua, a reação do grupo, quando tiraram o Saldanha? Foi justo, não foi? O que seu coração fala hoje? Para mim foi injusto. Foi injusto? Injusto. Foi uma coisa de ditadura político, você acha? Foi político. Porque ele era comunista? Não, e o Médici, né? Médici, sim. Na época, o presidente. Porque quem até então nas eliminatórias era o Toninho Guerreiro do Santos. É verdade. E aí o Médici falou, eu gostaria de ver o Dario na seleção. Aí o Saldanha deu a resposta. Por acaso eu escalo teu ministério?
Puta, acabou. Aí acabou, né? Ele já era meio gaúcho, né? Gaúchão. Então, e é por ser comunista também. Então. Agora, e o grupo tratou bem o Dario, apesar de ser um jogador que tinha jogador do presidente de clube, e é um jogador, esse era o presidente da República. Como é que o grupo tratou o Dario? Todo mundo tratou bem, porque, pô, ele era o folclore, né? Ele é. Então, todo mundo tratou bem, mas a gente brincava. Mete a bola de rosca no Dario, que ele não pega. Que sacanagem. Ele é caneleiro. Só o Médici mesmo. Agora, outra coisa também que todo mundo diz, o Saldanha chegou de provocação, numa brincadeira ou não, falando que o Pelé não estava enxergando mais, e o Pelé ficou muito irritado com isso também? Teve isso? Houve isso, sim, o Saldanha falou. Por que o Saldanha falou isso, você acha, Edu? Não sei. Mas doeu no Pelé. Com certeza, porque ele, inclusive, teve um jogo lá que ele deixou o Pelé no banco, né? Foi. E aí... Então, mas nas eliminatórias, eu acho que ele falou, sei lá, tentando brincar com alguém, ou sei lá, só que repercutiu mal. Porque... Falou que o Pelé estava mil. Porque na apresentação nossa para as eliminatórias, ele falou as minhas 22 feras, né? Que ele falou, então. As feras são aí ele falou, e ele deu a escalação. Ele deu a escalação do time. Primeiro dia, meu time vai ser esse. No ataque tinha um ponto de esquerda bom, né? E aí mais ou menos. Era você. Não, e olha só o que ele falou. Ele falou, e o meu ataque vai ser um ataque que já deveria ter jogado na Copa do Mundo 66. Vai ser Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. E aí chegou para mim e falou, só que eu quero ver o Edu do Santos. Aí foi uma maravilha, me deixou à vontade. Tanto é que nas eliminatórias, nossa... Foi sensacional. Você fez uma eliminatória, assim, realmente, que a gente para analisar e... O time, você tenta era espetacular, mas você tinha que ter entrado mais. Mas agora, qual a sensação de você ter sido tricampeão do mundo? Qual é para você essa emoção, Edu, quando você pensa nisso? Eu sou tricampeão do mundo. Jogando ou não, eu estava no grupo. Você estava no grupo, importante. No grupo. E antigamente, para você chegar a uma seleção brasileira, era muito difícil. E disputar a Copa do Mundo, então, era mais ainda. E eu tive esse privilégio. Então, eu estava ao lado dos melhores. Dei a volta ao mundo, tomei champanhe dentro da Júlio Rimet. Nossa, que sensacional. Como é que conta como foi aquela festa da noite? O Brasil 4-1, vocês lá, os mexicanos invadindo o campo, tirando a roupa de todo mundo. Como é que foi aquela noite? Nossa, foi uma loucura. O que vocês fizeram? Porque depois teve um jantar, né? Uhum. Teve um jantar, né? Com fraternização das quatro, né? Os 4 países, né? E no jantar foi espetacular, porque quem fez o show foi o Wilson Simonal. Uau! Então nós dançamos e o pessoal ficava nos olhando assim, a alegria que nós transmitíamos, não só depois da Copa, mas nos jogos. Sim, a gente via... Então, nós em Guadalajara, terminava o jogo em frente ao hotel, era um carnaval. E nós, como não podíamos sair, ficávamos em cima na sacada e batucando, né, as coisas todas. E a galera ali embaixo, os mexicanos, arriba Brasil, arriba Brasil. Nossa. E como é que conta o momento que você então tomou essa champanhe na Júlio Rimet? Como é que foi? Que horas foi? Foi no final, né? E aí como é que foi? Aí os jogadores, vocês com a taça? Com a taça, aí vai lá em cima pegar a taça, né? Pá. Aí quando sai, aí estouraram a champanhe lá. E a sensação, Edu? Maravilhosa. Não, é a única. Delícia. Para poucos. Para poucos mesmo. Agora, Edu, eu sou o técnico que você não fala o nome. Eu não gosto de você. Como é que eu te levo para a Copa de 74? Te convoco e também não coloco para jogar. Não tem lógica. Por que você foi para a Copa de 74? Você estava jogando... Estava ótimo, 24 anos, uma fase sensacional. Por que se eu não gosto de você, eu te levo? Por que o Zagallo te levou e não colocou para jogar?
Mas eu não tinha como me deixar de fora. Então, mas levar para não jogar? Por quê? Mas é isso que eu não entendo. Porque ele chegou em determinados jogos lá, ele colocou o Disseu. Sim, Disseu Borboleta. Depois eu colocou o Paulo César. Sim. E aí no jogo contra o Zaire, aí nós tínhamos que fazer 3 gols. Lembro. E o Chirol chegou em mim. Quando o Chirol chegou, e aí, Duzinho, como é que tá? Eu falei, tô bem. Quando ele chegou, eu falei, já sei que eu vou jogar, né? Precisava fazer gol. Agora, sim. E não deu outra, né? Joguei e tal. Graças a Deus o Valdomiro chutou aquela bola e gol do goleiro. Eu digo que foi gol do goleiro, entendeu? Então foi muito legal, bacana. E eu senti muito por isso, por não ter jogado. E eu estava no meu melhor momento. Então, nessa cadeira que você está, sentou o Ademir da Guia e se sentou o César. Os dois falaram a mesma coisa, que o Ademir mais claro ainda, que havia uma divisão bem escancarada entre jogadores cariocas e jogadores paulistas, e o Zagallo ficando do lado dos cariocas. Deve ter sido muito difícil, né? Conta como é que foi, Edu, por favor. Muito difícil. É complicado. Por exemplo, nós chamávamos senhor fulano de tal. O pessoal do Rio... O Zé. O Zé. O Zé. Então tu vê a diferença, né? Mas vocês, jogadores talentosos e personalidade, vocês não se revoltaram? Por que na época vocês se calaram, Edu? Olha, eu me revoltei num jogo contra o... Eu acho que foi Iugoslávia, Tchecoslováquia, 74. Jogo fácil, 0-0, foi 0-0. Iugoslávia, 0-0. Então, eu tô no banco. Aí 0-0 e aquele, sabe... Nhaca. Não chegava no ataque. Aí eu me injuriei, levantei do banco e fui embora pro vestiário. É mesmo? Eu não lembro que não repercutiu. Ninguém se ligou. E aí? E fui embora. E depois? Aí depois o pessoal, pô, o que houve, Edu? Eu falei, não, que é isso? Palhaçada. Aí tal. E na final, na Copa, depois do jantar, aquele último jogo, tal, aquela festa tal. Eu parti pra cima dele. O técnico? O Endio me segurou. Você ia bater no Zagallo? Sei lá, se eu ia bater ou apanhar. Você foi partir pra cima? Eu ia pra cima dele. Porque você era pra cima. Não, eu ia falar um monte de coisa pra ele. O que você ia falar? Eu ia falar tudo. Tudo que ia vir na minha cabeça eu ia falar. Ele era sem vergonha, papapá. Porque, pô, não era justo o que ele estava fazendo comigo. E o pior é que depois de muitos anos nos encontrávamos, né, as confraternizações da CBF e tal, nos encontrávamos, aí ele fala, meu garoto, driblador. Nossa. Tem um dia que eu falei, quase que eu... Quase foi pra cima dele. Eu falei, pô, agora pensa comigo, né? Falei, agora não adianta mais. Porque o que ele tirou não tem volta, né? É isso. Muito. Eu tava no meu melhor momento. Em 70, então, nossa. Em 70 eu lembro que eu treinava no time reserva, né? Aí o Carlos Alberto, e eu ia em cima dele, pô, Edu, toca a bola. Não me dribla. Toca a bola. Eu falei, Carlinhos, tu já tá titular. Teu lugarzinho ao sol, eu preciso arrumar o meu. Aí ele, pô, mas não em cima de mim, pô. Porque eu já sabia também, né? Porque assim, só para reforçar, a France Football na época era mais eurocentrista ainda, só olhava para os europeus, sul-americanos, nem podia ganhar título de melhor do mundo. Parece que eu escolhi você 2 vezes como melhor ponto esquerda do mundo, 68, 69. Olha isso, então. E na época eu disputava, né, com o ponto esquerdo da Iugoslávia, né, que é o Djajk. Nossa senhora, que era sensacional. Europa ele dentava, nossa. Então, agora uma coisa bem importante, você jogando tudo isso, por que a Inter de Milão não te levou? Porque o Santos teve algumas propostas, por que você não saiu do Santos?
na época, no auge? Bom, o primeiro que o Santos não quis vender. E outra que o mercado do estrangeiro era fechado. Ele foi aberto em 62, né? Que foi Jair da Costa, Amarildo e tal. E depois fechou. E eu não pude, né? E veio abrir só depois com o Falcão, sim, verdade. O Batista, que depois foi. Na década de 80, então. Aí, exatamente. Porque, olha, quem que chegou em você, Edu? Teve a Inter de Milão, com certeza. Que clube importante teve mais? Você lembra? Que clube importante ficou interessado, mas não podia te levar? Não. É que o Santos não deixava. Não abria mão, não dava brecha. Como no Palmeiras, que os jogadores eram inegociáveis. Não dava brecha. Tanto é que era interessante que nas excursões do Santos, o Pelé, ele falava assim, ó, Edu, pegou, moleza, deita, porque é teu nome que vai ficar por aí. E eu, nossa, o que eu fazia? Eu pegava a bola, brincava, porque é exibição mesmo, né? Aí eu pegava a bola de braço, todo mundo. Fazia coisa... E houve um jogo lá que o Pelé ele saía, né? Antes do. Faltando 10 minutos ele saía, porque senão depois não conseguia sair mais. É porque a multidão invadia. Invadia. Aí ele dizia assim, pô, deu acho que uns 12 minutos assim, ele falou assim, eu vou sair, porque eles estão pensando que o Pelé é o 11. Que sensacional, não. Pois não, comparavam seu futebol, era espetacular mesmo. Agora, Edu, quando você para e pensa, por que o Santos não ganhou, não investiu mais em Libertadores? Porque se fosse investir a sério, acho que o Santos hoje deveria ter umas 12, umas 14 Libertadores. Por que o Santos não levava a sério Libertadores com um elenco espetacular que vocês formavam? Então, o Santos abriu mão da Libertadores porque não rendia, não era uma competição que rendia. Então o Santos fazia uma excursão, nós fazíamos... De repente, 7, 8 jogos, vinha com a mala cheia. Então, era bem... Era mais lucrativo. Lucrativo você fazer esses jogos, né? E o Pelé aceitava, né? Como ele tinha a cota dele, né? Então... porque o contrato do Pelé era a parte, né? Ele tinha uma cota até dos jogos do Santos. Exato. Então, o Santos preferia isso. Pô, e agora, quando você para pensar, você nunca jogou uma Libertadores. Não é muito estranho ter passado 10 anos no Santos ganhando campeonatos brasileiros, Robertão, e aí nenhuma Libertadores? Fica um gostinho para você ou... Cara, era o que tinha que ser porque era mais dinheiro mesmo. Era até melhor. Eu gostava de viajar, conhecer o mundo. Né? Então, entendi. E depois nós ganhamos uma Recopa Mundial. Essa é a Recopa Mundial. Nós ganhamos todo mundo aqui. E aí fomos disputar esse contra a Inter de Milão. Nossa. Nós saímos, acho que foi em 68, nós saímos do Morumbi, fomos bicampeões paulistas. Saímos do Morumbi para o aeroporto, pegamos o voo para Milão, chegamos em Milão, aí na terça descansar, né, tal. Chegamos de segunda de manhã, né, então descansa, tal, na terça, tal. E o Júlio Mazei falava, para não ficar todo mundo meio preguiçoso, cada um dá uma corridinha no corredor do hotel, faz os abdominais. E todo mundo fazia. Até o Pelé corria, fazia entendeu? Os exercícios e os abdominais e tal. Pá. E na quarta-feira o jogo contra a Inter de Milão. Esse daí para mim foi sensacional. Quanto foi o jogo, Edu? Ganhamos de 1-0. Mas o ataque do Santos foi Toninho, Edu com a 9, Pelé e o Abel. E o Abel voltava, eu caía na esquerda. Fizemos um salseiro lá com ele. Né? Nós fizemos 1-0 e eles ficaram quase 10 minutos sem tocar na bola.
E a bola podia atrasar para o goleiro pegar com a mão. Sim. Nós não atrasamos a bola para o goleiro, que era o Cláudio, se machucou e entrou o Laércio. Eles ficaram 10 minutos. Tu acredita que quando terminou o jogo eles ficaram em pé, nos aplaudindo? Acredito. E terminou o jogo no vestiário, tal, aquela festa, que eles teriam que vir jogar no Brasil. Sim. Aí daqui a pouco entra o pessoal lá da FIFA, lá da diretoria da Internacional, com um baita de um troféu. Pô, mas o que é esse troféu? Para nos mostrar o que é? Não, é de vocês. Leva, porque nós não iremos ao Brasil. Olha que... Não vieram. Pra evitar tomar uma goleada e ser humilhado. Ele falou, se vocês fizeram isso aqui, imagine lá. Que sensação. Olha só, isso daí eu vejo lá na vila, na sala lá dos troféus, do Memorial das Conquistas, eu olho assim e falo, meu Deus. Meu Deus, olha isso, a gente nem imagina, olha que portento que era o Santos. Agora, Edu, conta os grandes duelos contra o Palmeiras. Era pedra no sapato do Santos, porque se não fosse o Palmeiras, vocês iam ganhar 10 títulos seguidos, paulistas. Exatamente. Por quê? O que esse Palmeiras tinha? Que academia? E como é que eram esses confrontos? Eram marcantes, eram sensacionais. Vocês sabiam que eram os melhores times do Brasil? Era. Palmeiras sempre amou um time bom, né? E nessa época, então, eles tinham um timaço, né? Luiz Pereira, nossa, Alfredo. E nós ganhávamos, por exemplo, 2 títulos. E pro terceiro eles ganhavam. Aí eles ganhavam o segundo, iam pro terceiro, nós ganhávamos. Então, era uma super disputa mesmo. Era. E tinha, né? Qual que é o jogo mais importante de você? Tirando aquele primeiro lá, mas qual foi a final mais importante contra o Palmeiras? Que você tem orgulho? Ganhamos. Esse ganhamos e acabamos com a graça dele. Não, isso foi em 68, na final do Campeonato Paulista. Nós já éramos praticamente campeões, mas fomos jogar contra o Palmeiras no antigo Palestra Itália e fizemos 4-1. Nossa, jogo histórico. 4-1. Foi o gosto de falar, nós somos melhores, sim. Exatamente. E ficamos 11 pontos na frente do segundo colocado, que foi o Corinthians. Olha. Então, e aí depois que viraram, aí mudaram um pouco a tabela, não eram mais pontos corridos. Aí fizeram o campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno. Porque vocês que acabaram com a graça, né? Agora, Edu, diz aí, como é que vocês eram tão sádicos? O que vocês faziam com o Corinthians? Vocês não tinham dó? Por que acontecia nos jogos Santos e Corinthians que o Corinthians ficou um jejum enorme para ganhar do Santos? Vocês já entravam, bom, Corinthians a gente vai ganhar. Por que o Santos jogava tão bem contra o Corinthians? Não, às vezes nós não jogávamos bem. E ganhávamos. Então, era incrível, porque ficou essa marca aí, essa cena que eles não conseguiam. Então, era incrível que às vezes, muitos dos jogos, eles saíam na frente. Faziam 1-0. Mas quando nós empatávamos, aí um falava, pô, tu não marcou fulano e tal. E nós gritávamos, né? Vamos aproveitar que eles já estão brigando. E aí é ele que ficava mesmo. Então, qual é o jogo mais marcante seu contra o Corinthians, que você tem mais prazer? Foi 1-1 no Morumbi. Foi o meu primeiro gol contra o Corinthians. Tava 1-0 para eles. E saiu um escanteio a favor do Corinthians. Desce Vitão, desce Descaro, todo mundo para cabecear. De repente a bola vem, o Joel Camargo, que não era muito de cabecear a bola, tirou, e eu não voltava, né? Eu ficava ali no meio, ali, né? Aí peguei a bola, driblei o zagueiro e fui embora. Aí o Lula, que era o goleiro, saiu, eu toquei, fiz o gol. Deu a saída, terminou o jogo. Eles iam quebrar o tabu aí. Olha que sensacional. Então, imagine depois para mim sair, porque o ônibus não entrava, né? No Morumbi ainda, né? Então, ao lado assim das pessoas, nossa, que eu ouvi. Mas tinha um respeito. Hoje é uma violência besta, né, Edu? É difícil. Hoje
Hoje não dá, hoje não dá. Antigamente você via o torcedor, ficavam juntos, o teu time fez o gol, vai comemorar, o meu fez o gol, vou comemorar. E é isso. Hoje então, e eu me lembro que nos jogos do Pacaembu, nós chegávamos um pouco cedo, né, para ver, às vezes até a preliminar. Então, nós subíamos, sentávamos ali em cima, ficávamos ali, tranquilo. Como tinha que ser, né? Torcedores, todos ali, às vezes tirando foto e tal, mas... Tinha que ser. Esse momento, infelizmente, a gente perdeu. Como falar em perda também, Edu, como é que foi para você a partida do Pelé, a morte do Pelé, enfim, como é que foi esse, como é que, porque a gente tem umas pessoas, eu não sei se você pensa assim, tem umas pessoas que a gente pensa que são eternas, né? E como é que você viu a partida do homem Pelé? Porque o Pelé é um mito, nunca, mas como é que você acompanhou? Você era próximo dele? Vocês conversavam? Você acompanha a doença? Como é que foi? Como é que foi esse momento? É muito triste porque ele tinha algumas coisas que ele podia fazer e ele não fez, porque ele já estava sentindo que ele podia ter evitado muitas coisas. Não entendi. O que ele poderia ter evitado o que? Uma cirurgia, uma no coisa quadril, dele, que ele quis fazer a segunda. Ele não quis, e depois no sítio dele lá, ele não podia, ele caiu e agravou mais a coisa. Ele estava fazendo algum exercício? Então não sei o que houve. E isso daí, tudo isso nos entristecia muito, porque quem me falava mais era o Manuel Maria, que era mais próximo a ele. E o Mané falava, pô, Edu, ele quer nos ver, vamos lá, ia lá e tal. E como é que ele estava no hospital? Vocês se abraçavam, choravam? Ah, sim, claro. E como é que foi no dia? O que você estava fazendo? Como é que você soube quando o Pelé se foi? Eu estava em Porto Alegre, né? Que foi na época das festas, né? Estava em Porto Alegre. Aí eu não acompanhei pela TV. Eu também não queria. Você também não ia aguentar ver ali. Foi uma partida, meu Deus. Ele ainda está aqui com a gente, né? Mas, poxa. Então, eu estava no Catar quando ele estava bem doente, assim, a gente sentia que o mundo inteiro reverenciava o Pelé. Eu via, assim, nas coberturas, vinham repórteres de fora, do exterior, né, fazer perguntas, falavam com o Pelé, com nós, jornalistas brasileiros. Eu sentia um respeito até muito maior do exterior do que aqui dentro para o Pelé. Qual é a sua visão disso, Edu? É exatamente isso. Eu não entendo, por exemplo, nós chegávamos nos países, o Pelé era recebido por reis, rainha, tapete vermelho, era uma coisa, chegava no aeroporto para ele sair, nós brincávamos até com ele, rei, vai na frente. Aí ele levava, puxava todo mundo, a gente saía pelo outro lado tranquilo. E nós fazíamos sempre isso. Então, para tu ter uma ideia, o que esse cara fez. Então, e aqui no Brasil, você acha por que não tinha tanto esse respeito por ele? Eu não sei, viu, porque não dá para entender, talvez até seja o que acontece também com o Neymar, que nós tínhamos que valorizar muito mais por ser um ídolo nosso, um garoto nosso, né, que está colocando o país lá em cima. Não há esse respeito. Então você quer mudar, vamos mudar. Por que a gente a gente acompanha noticiário, eu sou jornalista também, porque tanta cobrança e tanta pressão e tanto clima ruim com o Neymar? Por quê? Qual a sua visão do outro lado? Que você também é próximo, você mora em Santos e acompanha bem de perto. Por que você acha que tem esse clima tão direcionado contra o Neymar? Eu não sei, viu? Sei lá. Eu falo às vezes comigo, deve ser ciúme. Você acha? Deve ser ciúme de alguém que não conseguiu e o garoto de repente conseguir o mundo. Então, só pode ser ciúme. Se você falar mal de uma pessoa que entra em campo, joga pra caramba
Mas você acha que, por exemplo, a vida externa dele, que ele expõe, que ele vai pra farra mesmo, faz o que ele quer e tal, você acha que teoricamente incomoda, pode despertar inveja em quem não tem isso aí? Você acha que é isso? Isso daí também atrapalha um pouco, inclusive até a ele também, né? Mas o pessoal acha que não, que ele tem que ser um santinho. Peraí, às vezes ele vai em alguns lugares, mas não vai fazer nada, não vai beber, não vai fazer nada, vai para assistir. Como foi, né, no Rio, Carnaval, pô, ele estava se recuperando uma contusão. Ele não vai ficar pulando igual um louco. Entendeu? Vai dar uns pulinhos e tal, mas não vai ficar o tempo todo. Aí o cara fala, não, Neymar pulando Carnaval o tempo todo. Peraí, não é assim. Então, há um exagerozinho nesse. E assim, Edu, tem uma visão também que o Neymar é o único ídolo, como se disse bem, do tempo atual. No seu tempo tinha, assim, o Brasil tinha 10, 8, 9 ídolos. Ele, por ser único, tem um lado bom e um lado ruim, teoricamente? É isso aí. Porque, veja bem, ele é o único. Então temos que falar de quem? Dele. E graças a Deus eu digo até que ele voltou para o Brasil. Você acha? Porque nós estávamos carentes de ídolos. Nós tínhamos faleceu, Ayrton Senna. Sim. Que depois do Pelé era ele. E aí agora? Nós não tínhamos ninguém. Você pode procurar em qualquer time aí, tu não vai dizer, pô, esse é o ídolo. Não, atualmente não tem ninguém. Não chega nem perto do Neymar. Mas também tem outro lado. Que clube do mundo ia dar tanto carinho como vocês, Santos, dão pra ele? Que clube? Que clube? Isso. Não tem nenhum clube na atual fase. Não. E o que você acha, Edu, com a tua visão? E você acha que o Neymar vai chegar como na Copa 2026? Ele vai chegar tinindo, viu? Você acha? Eu acho, porque ele tá querendo. Eu vejo. Outro dia eu estive lá no CT. Ele fica lá o tempo todo. Ele vai de manhã, ele fica lá o dia todo, fazendo tratamento, treinando, sabe? Então tu vê a vontade dele porque ele joga bola. Ele não é futebol, ele joga bola, ele gosta de jogar bola. Por isso que ele se machucou. Porque ele queria jogar, é fominha, inclusive dizer, é fominha, ele queria entrar em todos os jogos. Peraí, se ele entrasse devagar, aos poucos, né? Não, ele queria jogar o tempo todo. Entra depois, vai indo, aos poucos. Então, eu vejo o sacrifício que ele está fazendo para estar 100%. Não, perfeito. Você acompanha o dia a dia. Agora, eu queria voltar no tempo. Você com 16 anos, todo mundo diz que você é sempre simpático, esse sorrisão aí. Como é que você resistiu às tentações da noite? Porque o César veio aqui, ele falou, não resistia no Lalicorne mesmo, me perdi e chamava um monte de amigo. Como é que era a tentação naquele tempo? Porque, 16 anos, titular do Santos, dinheiro, mulherada, querendo ficar junto. Quem que te orientou, quem que te segurou? Porque assim, quem conhece você diz que você também é meio zen, você é bem centrado. Mas como é que agiram os seus amigos do Santos? E quão grande era a tentação? A tentação... Não, porque eu via, né? Terminava os jogos e como eu morava na concentração ainda, né? Aí eu ficava na janela vendo, né? Aquele monte, né? Aquela mulherada esperando ao lado do carro do pessoal já estacionado ali, né? Só esperando os caras saírem. Eu ficava olhando, meu Deus. E quando eu comecei, né? Todo mundo queria saber quem era o garoto que tinha ido para a Copa do Mundo. Sim. Porque até foram 7 jogos só que eu tinha feito pelo Santos. Então foi muito rápido. O pessoal, muitos ali não me conheciam ainda. Então, todo mundo queria saber quem é esse moleque, é a mulher. Então, você com 16 anos, hormônios a 1000. E aí, como é que segurou? Como é que foi? Não dava minha saidinha, mas eu tinha um paizão, tive um paizão nessa época. Mauro Ramos de Oliveira. O que ele disse pra você? Ele disse, meu amigo, devagar, não esqueça que no dia seguinte você tem que treinar 2 períodos, porque
Porque antigamente eram 2 períodos. Não tinha essa molezinha de hoje, não. Então você vai treinar 2 períodos. Então se cuida. Você ainda é jovem, você vai ter isso aí a vida toda. Saiba fazer, porque você vai ter a vida toda. Sai, faz o que tem que fazer, vai para casa dormir, não fica até tarde, porque é disso aqui que você vai viver, do teu corpo. Então... Ou seja, vivia, mas tipo, não perdia o senso. Exatamente. E, nossa, eu saía, né? E eu gostava, né? Discoteca naquela época. César te levou alguma vez? César te levou? Não. Olha como... Não. Vamos preservar. Nós só saímos na Alemanha. Imagino. Você e o César na Alemanha. Na Alemanha. Porque foi o pessoal do Lalicorne para a Alemanha. Não, mas também teve o pessoal lá do gelo lá, como é que é? Holiday on Ice? Que dançava no gelo. Então, Holiday on Ice. Holiday on Ice. Nossa, as meninas patinadoras. A gente conhecia e tal. Meu Deus do céu. Poxa, então, mas uma coisa que me chamou a atenção que a gente veio conversando, é muito importante isso. O Santos, ele não pagava tão bem, apesar do talento de vocês, mas ele pagava em espécie. Então você foi escolher a casa que você queria e aí o Santos te dava a casa. E aí você fez seu patrimônio, ficou mais tranquilo. Exatamente. Era assim, Edu? Foi assim que eu fiz. E porque você sabe, né? Aquela música do Paulinho da Viola, né? O dinheiro na mão é vendaval. E garoto, então, né? Nossa, tanto é que eu demorei para comprar carro. Eu ficava parado, eu morava, tinha um apartamento depois na praia, aí eu ficava ali, eu falei, alguém vai passar aqui que vai lá pro treino. E normalmente quem passava era o Geraldino. Que pão. E aí eu pegava carona com ele. Oh, meu Deus do céu. Não tinha esse negócio de táxi, não dava. Tem que guardar o máximo. O objetivo, tá certíssimo. Agora, Edu, você também, você tem um gênio forte, personalidade e tal. Jogando no Santos, grande talento, o que aconteceu que você acabou saindo do Santos por causa do Urubatão? O que foi que você teve que sair, foi emprestado para o Corinthians, para o rival? O que foi? Não, ali foi, na realidade foi uma briga com o presidente. Quem era o presidente? Era o Modesto Roma, o pai, né? O pai. O que foi? Aí, como eu tinha renovado o contrato, eu tinha as luvas para receber. E eu estava precisando, né? Precisando não, né? Sim, é dinheiro seu. Receber, era meu. Lógico. Aí fui lá falar com ele. Falei, presidente, é o seguinte, já deixei passar um mês, outro mês, e eu tô precisando que eu vou viajar para o sul, para visitar minha noiva. Aí, como que o senhor quer que eu vá? Aí ele virou para mim e falou, vai a pé. Saí dali chorando. Poxa, que desprezo. De raiva. Peguei o carro, fui para casa, peguei o telefone e liguei pro meu pai. Falei, papai, não jogo mais no Santos. Por isso. Olha a resposta que eu recebi e tal, não jogo mais. E aí, na volta, apresentação, né? Aí o Santos contrata o Urubatã. E aí ele diz, o meu time não joga estrela. Aí eu falei, Corró, Clodoaldo, né? Eu falei, Corró, acho que nós vamos sambar. Uau, eu falei, vou procurar o meu lado. E aí fiquei ali um tempão e tal. Aí me apresentei um mês depois. Aí chamei meu pai, aí chamei o pessoal, tinha um amigo lá da imprensa. Aí falei, comunica os teus amigos que eu vou me apresentar hoje lá no Santos. Aí eu fui lá e apresentei. E falei, o presidente. Aí falei, papai, fala pra ele o porquê que eu tô chegando agora. Fala pra eles, pra imprensa toda. Aí meu pai falou, não, ele tá chegando agora porque ele tá vindo a pé. Mandaram ele a pé, ele tá voltando a pé. Que sensacional. Nossa, aí veio o Corinthians, né? Me ofereceu lá um contrato, né? Empréstimo, né? O Santos emprestou. Fui embora.
Pô, mas que falta de consideração do Santos, por tudo que você fez pelo Santos. Agora, você também não deu muita sorte no Corinthians, porque você chega, o técnico era o Duque, já tinha o time dele, tinha o Romeu também, que ele se relacionava muito bem com os jogadores. Romeu tinha talento, mas para mim você dava 10-0. E aí mas você acabou sendo campeão paulista de 77. Como é que foi? Que Corinthians era aquele que você encontrou? Eu encontrei o Corinthians entusiasmado, né, para ser campeão e tal, mas um ambiente... Eu estava acostumado no Santos, um ambiente de família, amigos. Tanto é que até hoje a gente se encontra com família, entendeu? Então, cheguei lá, já me disseram que vou torcer para jogar fulano de tal. Legal que você veio nos ajudar, um cara vencedor e tal, mas eu torcer para jogar fulano. Que ambiente. Aí eu falei, meu Deus. E ali tinha os grupinhos. As panelas, né? Eu fiquei muito decepcionado, né? Mas como eu tinha meu irmãozinho lá, o Zé Maria. Sim. Né? O lateral que vocês cansaram de duelo, vocês eram próximos. Sempre foram próximos. Sempre fomos. Nós somos amigos desde 67. E aí o Zé Maria falou pra você, melhor você sair? Não, fica aqui, fica na tua, quietinho e tal. Vem, treina, pá, que vai aparecer a oportunidade. Aí eu comecei, joguei até de ponta direita. Poxa vida, então, mas tudo que você poderia ter feito pelo Corinthians, não deixaram você fazer. Não deixaram. Uma pena, aí você foi pro Internacional. Aí fui pro Internacional. Mas aí... Parece que houve até um problema entre a diplomacia brasileira e mexicana. Aí você resolve fazer a sua carreira arrebentar no México. Os caras queriam até te naturalizar. Que foi o México na tua vida? Nossa, foi muito legal, foi muito bom. Cheguei em um time que não era tão conhecido ainda, mas já tinha chego nas finais. E aí... Eles precisavam de um jogador de nome para excursionar. E eu tinha saí do Internacional, tinha ido para o Cosmos. Sim, é verdade. Aí eu não fiquei no Cosmos. Por que aconteceu no Cosmos? Os negócios porque o Santos viu muita facilidade e os caras ofereceram tanto. O Santos viu muita facilidade, pediu lá em cima, aí eles... cortaram o negócio. O Pelé não pôde ajudar? Não, ele já tinha parado. É verdade. Ele já tinha parado. E aí tal. Aí eu tô lá brincando lá nos campinhos, lá treinando e tal. Porque você é danado, personalidade forte. Não jogo mais no Santos. Então. Aí cheguei lá e eu tinha um time lá da liga lá, da segunda liga lá. E eu tava com passe livre, já tinha pego do Santos. Aí fiquei jogando lá com eles. Lá. Falei, quer saber de uma coisa? Não vou voltar pro Brasil. Aí fiquei jogando ali. Aí tô jogando ali. Aí eu não sei quem me viu jogando lá e comunicou o treinador dos Tigres lá, que ia excursionar. Sim. E que precisava de um jogador. E que eu tava em Nova York. Tudo bem, vamos lá para o México. Aí viajei, até encontrei o pessoal no aeroporto e tal, fomos viajar. E aí, se você for bem na excursão, você vai fazer um contrato. Aí fomos lá para a Iugoslávia, por onde o Santos já tinha passado. Aí deitei. Deitou, nossa. Aí cheguei no México, logo em seguida fizeram um contrato. Você ficou quantos anos? 6 anos? Não, fiquei 4 anos. Mas foi legal pelo seguinte, quando eu entrava no estádio lá no Evo León, aí eu ficava um tempo sem tocar na bola, o torcedor gritava, "Quedê balão, Edu, quedê balão, Edu." Que sensacional. Aí, quando a bola chegava, eu falei, agora tem que fazer a graça pra esses caras, né? Lógico. Aí, balançar, nossa, foi sensacional. O México foi muito bom pra mim. Pô, e Edu, como é que foi pra você passar por esse período do final de carreira? Como é que você foi percebendo que ia chegando no final da carreira? Como é que é pra você com tanto talento? Foi difícil?
Não, porque eu já tinha, né, a ideia, né? Jogador de futebol não dura muito. E eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma contusão de joelho. Eu estava inteiro. Aí eu estou no Nacional de Manaus, voltei, estava na seleção de Master. Aí os caras do Nacional me viram, falou, não, dá para jogar aqui. Aí contrataram, até foi eu, Dario, e mais, fomos campeões amazonense, né? E eu arrebentando com os caras. Aí fomos pro Brasileiro. Tanto é que o nosso ataque foi o 5º melhor ataque de todo o Campeonato Brasileiro. É isso. E teve um jogo lá contra o CSA de Alagoas que, pô, eu dominei a bola, o ponta veio, mas me deu uma entrada. Se eu não sou esperto, já arrebentava. Arrebentava. Aí eu levantei e falei, pô, tá ficando louco? Aí ele falou, não, você não vai jogar hoje. Porque eu quero uma jogada ali. Sim. E pro Dario, né? Aí você não vai jogar, tá, tudo bem. Aí eu morava até no hotel, né? Cheguei no hotel, falei pra minha esposa, falei, vou concluir meu contrato. E depois não jogo mais. Porque eu quero ficar inteiro pra brincar depois. Porque você percebeu que havia as grandes contusões? Não, já estavam vindo em mim, não estavam vindo na bola. Ah, tá. Aí eu falei, é melhor parar por aqui. E pronto, encerrei. Não foi difícil para você essa coisa? Tem jogador que fala, minha primeira morte. Então. Não, porque eu já estava... E aí comecei a jogar fora, né? Aí tinha o Milionários, aí depois é que veio a seleção de Master. Então, tanto é que na seleção de Master... Cafu de um lado, eu do outro, Cafuriga, né? Sim. E eu do outro, pô, a gente arrebentava, porque estava inteiro. Entendo. Até hoje você tem uma ótima condição. Mas como é que foram esses anos depois que você parou? Por que você não foi pelo lado de treinador ou administrador? Por quê? O que você não fez? Não. Eu nunca fui assim de comandar. Porque é uma diferença muito grande, né? Sim. Você ser comandado e comandar. E a gente sabia como era, né? São 22 cabeças, 15, 18 cabeças ali, todas pensando diferente, né? E todos querendo jogar. Então você via, né? Como eu te falei, no Santos não era tanto assim, era tranquilo. Mas em outros clubes você via. O cara torcendo para outro se machucar, para ele jogar. Então, esse negócio... eu não falei, melhor não, que você respeitou teu gênio. O Edu, também é muito importante você acabar com um fantasma que todo mundo dizia que o Lula não era técnico do Santos. Na verdade, ele pegava as camisas, jogava pro alto, tão bom que vocês eram. Qual que foi a importância do Lula naquele time maravilhoso que o Santos tinha? Ele foi, importantíssimo. Sério? Ele sabia. Ele não sabia, às vezes, falar, sabe? Fazer as colocações exatas. Tal. Você acha que isso que pegava para a torcida, isso, ou para a imprensa? Mas eu acho que não chegava tanto na imprensa. Chegava. As coisas que ele falava. Então, mas ele era tão inteligente que ele via o ponto fraco do adversário. Ele sabia o quanto você podia render. Dá um exemplo, tático, porque assim, o que eu sei dele, lendo, tal, olha, ele é um ótimo técnico, tal, mas não passava isso, porque não precisava. Pelé, Dorval, Edu, Toninho. Tem algum jogo, alguma final importante, alguma que você lembra, alguma mudança que ele fez que... Não, ele por exemplo, ele armava um time, como ali o time nosso era bom, né? Mas ele dizia assim, olha, fulano, quer dizer, o Lima, o Mengal, que jogava no meio, o Clodoaldo e tal, o Edu não vai voltar para marcar. Então, se o lateral passar ou alguém passar, você aqui, vem cobrir aqui. E aqui, ó, e vocês aí pegou a bola, é lá na esquerda. E do outro lado fazia a mesma coisa, na época com o Manuel Maria, que era veloz, né, mais veloz que eu.
Então, quer dizer... Era uma movimentação tática moderna até. Moderna, muito então, moderna. E super objetivo, porque o lateral atacando, eu ficava mano a mano com o zagueiro, e o zagueiro saiu daquela área dele ali, não sabia marcar. Não pega. Não pegava. Agora, Edu, me dói muito, assim, eu revi, porque eu ia falar com o César e também com o Ademir da Guia, eu revi todo o jogo Brasil e Holanda. Inacreditável, a Holanda jogando com a defesa adiantada. Se o Brasil tivesse um ponta esquerda talentoso, que desse um drible, saía na cara do gol. Como é que você viu aquele jogo? E você tem essa visão tática também? Tem, nossa, eu tava no banco, eu fiquei louco. Porque, inclusive, nós tínhamos treinado essa jogada. Sério? E saiu uma jogada e perdemos o gol. Que era todo... Quando eles saíam para deixar impedido. Sim. O nosso ataque saiu e entrou o Zé Maria. É verdade. E cruzou e o Paulo César sozinho. Perdeu o gol. Então, mas se tivesse também um ponto esquerda com a velocidade... Não, o cara driblador. Só driblava. Não, você ameaçar cruzar e dar o tapa pro fundo. Matava todo mundo. Então, e o Brasil perdeu aquele jogo contra a Holanda 2-0. Mas o Zagallo nem treinou isso com você? Nem... Não tinha nada a ver. Eu era mais um ali. É um negócio muito... Por isso que eu fiquei muito chateado por isso. Porque eu podendo dar o máximo, né, do Edu ali e fiquei preso ali, né? Dá para entender porque você partiu para cima dele, olha, porque é difícil. Agora, Edu, duas perguntas importantes da época de 70. Você sabia que você sempre foi muito inteligente, o quanto a vitória do Brasil foi usada pelos militares? Como é que era isso para você? Como é que você analisava isso? Ou analisa hoje? Por exemplo, nós sabíamos que tínhamos que ganhar. Não tanto pelos militares, mas pelo povo. E tal, saímos daqui desacreditados e não vamos dar essa alegria para esse pessoal. Aí tal. Tanto é que você falou da política, né? Sim. O presidente ligava. Ligava? O Médici ligava? Ligava. E falava com o técnico? Falava com vocês? Todos os jogadores. Tipo o quê? Vamos lá, vamos vencer, vamos por boa sorte. O Brasil todo espera a vitória de vocês, mas não era o Brasil, era os militares, porque ia fazer bem para eles, claro, eles continuar no poder, claro, que eles, né, que eles se mantiveram. Agora, também, graças a essas conquistas, usando as conquistas de vocês, como é que você viu aquele episódio do Maluf dando um Fusca para vocês e depois ele teve que pagar? Como é que foi isso, assim, na época, Edu? Porque acho que lógico que vocês mereciam um prêmio, mas não dá para tirar do erário público, vai tirar o dinheiro. Como é que você viu a situação toda? Analisa agora, Edu. Agora é difícil, né? Porque ele não pegou do governo federal, pegou do paulista. É verdade. Você tem razão. Nossa, matou. Entendeu? Matou. Então, mas quando nos chamaram, tem um prêmio para vocês e tal, fazer o quê? Vamos receber, né? Aí foi legal que todo mundo saiu com seu fusquinha verdinho. Então, cada um desses 22 jogadores que ganharam a Copa, né? Cada um desses jogadores acabou ganhando um Fusca dado pelo governador de São Paulo, tirando dinheiro de São Paulo. De São Paulo, esse que foi o problema. Absurdo. Edu, agora, impossível escapar dessa pergunta. O que você imagina em relação ao futuro do Santos? Quando a gente analisa, eu vou te dar alguns dados, eu sei. O Santos hoje deve quase 1 bilhão. Os investidores que eram prometidos com a chegada do Neymar não vieram. Os grandes jogadores prometidos que o Neymar tivesse, né, quando tivesse para o Santos, acabaram não vindo porque o Santos já teve pelo menos 8 transfer bans, que é a proibição de contratar.
por calote e a FIFA, então, interditou, travou o Santos. Que Santos é esse? Que futuro dá para imaginar o Santos? Você que é um dos maiores ídolos da história do Santos. Como é que o Santos sai dessa? Olha, fazendo, por exemplo, saindo dessa situação indelicada que está agora no Campeonato Brasileiro, se ele subir bem na tabela, ele com certeza vai sair, porque aí, com a chegada do Neymar, as coisas vão mudar. Porque ele está a fim de jogar, e ele jogando, as portas irão abrir, e com certeza o Santos vai ter que fazer várias contratações, porque da maneira que está, vai estar difícil. Você pode sair dessa situação assim, eu acho. Mas você imagina o Santos sendo de alguém, por exemplo, um milionário, tipo o Ronaldo da vida, comprando o Santos, sendo dono do Santos? Você imagina, é bom, é ruim, não é? Como é que você vê como ídolo do Santos? Olha, eu quero o bem do Santos. Do jeito que for? Do jeito que for. Eu quero o Santos vencendo. E da maneira que está indo, você sabe que está caminhando para um segundo rebaixamento. E aí, o que aconteceria se o Santos cair de novo, Edu? Você que conhece eu tão nem bem. quero pensar. Nem é bom pensar nisso, mas não vai cair, vai começar. Essa vitória agora deu um alento. Porque se não tiver organização, se o time não tiver dinheiro, hoje não sobrevive, Edu. Eu sei. Mas eu sei que tem algumas coisas lá que tá para acontecer. Coisas boas. Boas coisas. Porque você tem que falar isso para a torcida do Santos, porque tá todo mundo angustiado. Mas então o torcedor santista pode ficar tranquilo, porque vai vir muitas coisas boas aí, virão muitas coisas boas, e o Santos vai voltar a ser aquele Santos de antigamente. Edu, você que é um excelente repórter, você vai dar um grande furo. O Neymar vai renovar contrato e vai ficar até a Copa do Mundo no Santos? Olha, estamos rezando para que ele fique. Não, mas de bastidores, o que vocês falam? O que vocês sabem? Mas não sabemos nada ainda, mas a vontade dele, pelo que eu vejo, é de ficar. Porque eu vejo pelo pai dele, que eu às vezes assisto o jogo ao lado do pai dele. O que o pai fala? O pai estava fazendo melhorias e melhorias na Vila. Sim. Então, no CT, então se diz que com certeza ele vai ficar. Podemos garantir isso? Eu acho que eu tenho certeza que vai ficar. Bom, isso aí, olha, você já salvou 1000 almas santistas angustiadas aí. Edu, a gente está caminhando para o final, mas tem umas perguntas importantes que eu tenho para fazer para você. Quando as pessoas falam, olha, o Edu era excepcional, mas ele tinha um probleminha com o peso. É justo, não é? De onde saiu isso? Quem que te perseguia? Como é que era isso para você? Como é que você reagia para isso, Sandro? Porque eu tava pesquisando muito sobre você e tinha alguns críticos. Olha, mas ele tinha um probleminha de peso. É justo, não é? De onde nasceu isso, Edu? Porque eu vi muitos lances de você jogando. Não via esse problema de peso, mas o que as pessoas falavam? Por que isso, Edu? É porque eu adquiri muita massa muscular. É verdade. E eu era muito forte, as coxas fortes. E diziam que eu era gordo. Eu até gostava, porque os adversários acreditavam. Você tinha um arranque espetacular. Então, eu passava, às vezes, por alguns jogadores de passagem. Então, para mim, era bom isso. E voltando a esse assunto que é legal, sim, teve um jogo na Vila Belmiro, Santos e Juventus, o Pelé machucado. E o treinador, seu Antoninho na época, falou: Edu, vou te colocar no meio. Você vai jogar com a 10 e tal. Eu falei, poxa, na Vila Belmiro contra o Juventus, com a 10. Pô, eu com 18 anos. Aí aquela pressão, né? Eu falei, aí virei pro Toninho, falei, Toninho Guerreiro. Falei, Toninho, joga você com a 10, que tem mais experiência e tal. Eu jogo com a 9 e tal.
Ele, não, eu sou 9. Ninguém queria. Aí eu falei, putz, eu vou ter que jogar. Aí joguei com a 10, contra o Juventus. 3-0, 3 gols do Edu. Nossa Senhora, tá vendo? Olha. Aí fomos jogar contra o São Bento de Sorocaba. 2-0, 2 gols do Edu. Nossa, não tira 10. Aí essa história é interessante. Aí chego depois para treinar, tá o Rei lá na mesa de massagem. Aí eu falei, e aí, como é que tá? Se recuperado já? Pô, legal, que volte logo, estamos precisando de ti, cara. Aí ele falou, não, tenho que voltar logo, tem um neguinho aí querendo me complicar. Aí eu falei, não, a 10 é tua. Aí, tanto é que depois eu fiquei com a 9. Botaram o Toninho com a 7, eu fiquei com a 9, joguei de centroavante com o Pelé ali. Então, Edu, falando nessa coisa das camisas, assim, né, depois que você parou, o Santos já teve muitos times, alguns times bons, mas teve muitos times ruins. Como é que é ver um jogador ruim com a camisa 11 do Santos? Triste, imagina. Triste. Você já passou muita tristeza em estádio, vendo? Já vi alguns ali que, meu Deus. Dá dó da camisa? Dá pena. Aquele monte sagrado dá pena, viu? O cara que fala, pô, tu não sabe. Pô. Meu Deus do céu. Agora, Edu, essa tua disposição de estar sempre ao lado do Santos, com a diretoria, sendo valorizado, o quanto é bom ter uma diretoria ou ter diretorias que valorizam o ex-jogador, o ex-ídolo, o ídolo eterno. Como é que é bom? Porque tem vários clubes que não valorizam. Eu vou dar até um testemunho aqui de César, Ademir da Guia, eles reclamando que o Palmeiras, naquele estádio gigante que cobra o preço mais caro do Brasil, eles não têm lugar para ficar. Às vezes jogo importante, a Ademir da Guia tem que pedir ingresso por uma pessoa para ver se cede, porque senão ele não vê jogo do Palmeiras. Como é que é isso? Como é que é ser valorizado, Edu? Nossa, o Santos eu acho que é o único clube no mundo, pelo menos do Brasil, que eu saiba, que faz isso. Então nós somos lá ídolos eternos. Então tem os eventos, nós somos convidados. Aí às vezes tem que participar, evento em Campinas, a gente viaja e tal. Muito justo. E o detalhe, dia de jogos, mandam os nossos convites. Nós ficamos agora estamos ficando num camarote muito legal. Ou se não, ficávamos no meio com a torcida. Temos direito a ir antes e entrar no boteco, desfrutar de tudo que tem lá, entendeu? E conviver com o torcedor santista. E isso é maravilhoso. E somos remunerados para isso. E ser valorizado, né? Exatamente. Em sendo remunerado, quer dizer, já está nos valorizando, né? Porque, afinal de contas, nós erguemos. Sim, vocês que fizeram essa fama do Santos. Exatamente. Se não fosse a geração de vocês, o Santos hoje talvez não tivesse nem 10% do respeito mundial, porque o Santos hoje é o time, continua ainda sendo o time mais conhecido lá fora no exterior. Exato. Eu dei sorte, as últimas 8 Copas do Mundo eu fui, sempre quando a gente falava de futebol de clubes, falavam do Santos. Então, é importante, foi o que vocês deixaram, a marca que vocês deixaram. Então, e o ano passado, o Santos foi o Sub-20 fazer uma viagem, foi para o Catar, e eu fui convidado. Por quê? Porque lá, quando o Santos jogou há 51 anos atrás, ainda não tinha nada, era só deserto. Fizeram um campo lá, as dunas como arquibancada, lotou. Que sensacional. E nós vencemos o jogo e eu fiz o primeiro gol. Nossa. E cheguei lá agora, fui recebido, os caras fizeram até bolo pra mim. Olha isso, hein? Foi uma coisa maravilhosa, fantástica. Então, quer dizer, você vê o que o Santos representou para o futebol mundial. Mundial, para o Brasil, para tudo. Quando a gente está caminhando para esse final, eu paro para pensar assim, se não fosse o Santos Futebol Clube, a cidade de Santos também não teria nem se desenvolvido também
tanto no esporte, não é? Isso assim, vocês representam também o litoral de São Paulo, que a gente imaginava, porque o santista vai acompanhar, mas não. Então, o Santos tem uma importância até geográfica, Exatamente. Então, quando a gente vai no museu, hoje, ainda bem que eles construíram o museu à altura, né? Porque o Santos tem que ser preservado. Mas agora você não vai escapar daquela pergunta. Como é que o Santos vai ficar jogando na Vila Belmiro para 16 mil pessoas a vida toda? Quando é que o Santos vai poder crescer se ele está encalacrado lá numa vila que não dá para tirar as casas do lado? Dá a solução, Edu, por favor. Essa vai ser difícil. Você acha que tira a Vila Belmiro de Santos ou vem jogar em São Paulo? Qual que é a sua solução? Você é o presidente do Santos. Não, nós já tivemos, né, exemplo, né, claro, né, agora contra o Ceará. Sim, no Allianz Parque. 35 mil. Tivemos no ano passado o Campeonato Paulista contra o São Bernardo no Morumbi, 50 mil. Agora, o que eu não entendo é que na Vila para 13 mil pessoas, acho que é. 16 mil. Então, não consegue. Consegue 13 mil, o máximo. Eu não sei o porquê. Agora, não sei se também se construísse um estádio, sei lá, ali, Cubatão, São Vicente, sei lá, Praia Grande, sei lá onde fosse. Não sei se tiraria um pouco também aquele brilho, né? Santos. Então, qual a solução, Edu? É isso. Não dá para destruir a vila, não dá para. Então, o sonho é uma nova arena. Seria uma arena legal. Mas o Santos teve essa oportunidade há muito tempo atrás, como você bem disse, e não fez. É verdade. Deveria ter um baita de um estádio ali. Então, porque assim, vamos só deixar claro, assim, estamos indo para o final, assim. O Santos excursionou, nenhum clube na década de 60 ganhou tanto dinheiro quanto o Santos. A grande pergunta que fica é por que esse dinheiro não reverteu para a infraestrutura do Santos? Por quê? Por que o Santos não tem um estádio maravilhoso? Demorou décadas para ter um CT decente, décadas para ter um CT dos amadores, dos garotos também decente. Por que esse dinheiro de 60, inclusive, tem aquele caso famoso, eu estou procurando até hoje, cadê a mala? Diz que a mala de dinheiro da excursão caiu do avião. As administrações do Santos foram tão terríveis assim, Edu? Olha, essa que você falou da mala, sim, mas olha, é incrível. E é verídica a história. Dizem que a mala sumiu. Caiu. Então, mas é complicado isso. Então, mas o Santos deveria estar em que patamar com tanto dinheiro que passou no Santos? Então, para você ter uma ideia, o Santos, com tanto dinheiro que ganhou, o associado santista, ele não tem uma sede social. Verdade. O torcedor santista é para ir aos jogos. Então, poderia ter construído isso lá atrás. E não o fez. Agora, o porquê eu não sei. Eu posso falar, as administrações do Santos, algumas foram terríveis. Edu, só posso dizer do fundo da minha alma, muito obrigado por você ter vindo. Você representa o Santos como ninguém. E olha, você é um orgulho para o futebol nacional. Opa, obrigado. Eu é que agradeço e parabenizo por esse programa. Nossa, por esse bate-papo maravilhoso, muito legal mesmo. Parabéns, cara. E sempre que puder, estou à disposição. Perfeito. Olha, ídolo, a gente tem que cultuar. O Brasil tem que ter memória. Edu, você faz muito bem o futebol brasileiro. Opa, obrigado.